Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus deixou a oração, nos ensinou que a oração é um meio para que a eternidade saiba dos nossos clamores. Já parou para pensar nisso? Que Deus criou um meio. Ei, olha aqui. Você já parou para pensar que Deus nos ensinou um meio, Jesus nos ensinou um meio, um caminho, para que a eternidade possa saber a respeito das nossas súplicas, clamores? Qual é esse caminho? Vida de oração. Filipenses 4,6, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Então, a minha oração, a tua oração, o nosso clamor, a nossa súplica, faz conhecido as nossas necessidades. Faz conhecido os ambientes da nossa vida comum, as nossas lutas, as nossas tribulações de Deus, para que Ele possa responder. Essa é a forma que Deus criou para nos responder. Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Ele criou esse mecanismo para fazer conhecido o que nos aflige, conhecido o que habita no nosso coração da eternidade pela oração, e criou o mecanismo da oração como a forma dele responder para nós. Então, se você não tem um padrão bíblico de vida de oração dentro dos modelos de 1 Tessalonicenses 5,17 e Lucas 18,1, o teu clamor não vai ter resposta. As tuas súplicas não serão conhecidas na eternidade. Jesus, ele insiste para nós orarmos, para termos respostas. A oração é o meio pelo qual a eternidade toma conhecimento das minhas circunstâncias, da minha vida comum. E a oração é o meio pelo qual Deus responde para as minhas necessidades. E ele insiste para que isso aconteça. Mateus 7,7, pedi, pedi, buscai, buscai. Então tem uma insistência de Jesus. Se você pedir, vai ser dado. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, vai abrir. Então a vida de oração é esse meio que Deus nos deu para termos as respostas dele. Primeiro, porque pela oração que a minha vida comum, as minhas necessidades comuns, que as minhas súplicas e o meu clamor são conhecidos da eternidade. Filipenses 4,6. É pela oração que ele pode nos responder, que ele vai nos responder. Tudo que eu pedir, ele vai me responder por causa da oração. Mateus capítulo 21, versículo 22. E Jesus insiste que é pela oração, é pela insistência da oração que ele vai me atender. Eu vou insistir pedindo, eu vou insistir buscando, eu vou insistir batendo. E o céu vai me responder para a glória de Deus. Amém, queridos? Deixa eu dizer algo para você. Deixa eu dizer algo para você. Não fica assustado que você vai ouvir não, hein? Não escandaliza não. Mas deixa eu dizer uma coisa. Jesus orava. Jesus orava e orava muito. Jesus dava valor para a vida de oração. Jesus orava antes de escolhas importantes. Sabe, tinha um momento importante da vida dele. Ele orava antes. Ele tinha que escolher os apóstolos. Antes de escolher os 12 apóstolos, ele orou antes. Tá lá? Isso está lá em Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 13. Versículo 12 começa dizendo que naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E o texto continua dizendo, e quando amanheceu, então ele chamou a si os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, os quais chamou de apóstolos. Então Jesus tinha o hábito de orar antes de tomar uma decisão importante. Jesus tinha o hábito de orar diante de momentos difíceis. Um momento extremamente difícil. E que ele agora se encontrava assim, confrontado por causa da sua natureza humana e por causa do propósito divino do Pai. Ele ia buscar refrigério, resposta, consolo, abrigo onde? A sua vida de oração. Mateus capítulo de número 26, versículo 36, quando ele vai para o Getsêmani. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus tinha como prática da sua vida em momentos difíceis buscar o Pai em oração. Jesus tinha a prática de orar de madrugada. Jesus acordava pelas madrugadas. Por quê? Porque a sua demanda era enorme. E ele dependia de relacionamento com Deus.
Marcos capítulo 1, versículo 35, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali ele orava.